Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente volta aqui à casa de Meimei para estudarmos juntos os ensinamentos de Jesus, que sempre é muito bom, né, para esse aprendizado por todos nós. Bem, depois da crucificação do Mestre, 3 dias se passaram e foi quando Maria de Magdala se encontrou com ele no jardim onde havia ocorrido o seu sepulcro. Recebendo dele a missão, foi contar o fato aos seus seguidores, os apóstolos e outros que estavam juntos, no modo geral. Alguns dias depois, Jesus fora visto, junto com 2 dos seus seguidores, na estrada de Emaús. Tivemos em seguida, alguns dias depois, quando os trabalhadores já haviam tomado a rotina da sua vida normal, e naquele dia de pescaria nada tinha acontecido. Tinham tentado pescar desde a madrugada e nada. Até que um homem da praia gritou para um deles: "Olha, joga a rede daquele lado ali que vai dar certo." E eles jogaram, e nunca se viu trazer na rede tantos peixes quanto naquele dia. Só aí que olharam para a praia e observaram que era Jesus que ali estava. Então, segundo o Evangelho de João, Jesus permaneceu com eles por cerca de mais ou menos ainda uns 40 dias, até que teve aquela grande manifestação lá no monte, onde houvera ocorrido anteriormente o Sermão do Monte, segundo nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo intitulado Os 500 da Galileia. E Jesus então ascendeu ao Pai, segundo João Evangelista nos narra. Passando esse episódio, Pedro então reuniu todos aqueles que ficaram, aqueles que seguiram Jesus, e com todos eles reunido propôs: olha, é hora da gente seguir o Mestre e atender aquilo que ele nos pediu, ou seja, divulgar a sua boa nova aonde quer que nós possamos ir. Então nós devemos nos espalhar, disse Pedro. Pedro dizia aos demais: eu vou ali na estrada entre Jerusalém e Jope, porque é uma estrada que vem do porto até Jerusalém, onde passam muitos viajantes, muitas pessoas, muitos andantes. E eu vou construir ali uma pequena casa, onde poderei acolher aqueles que estão cansados na estrada, do trabalho, e aí eu poderei recolher, dar-los cama, dar-los alimento, e aproveitar para divulgar então aqueles que por ali passarem todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E aí outros disseram: olha, eu vou para tal lugar, Maria de Nazaré, olha, eu vou até Nazaré, onde moram os meus familiares, depois vou a Dalmanuta, onde moram os familiares de José, e assim vou divulgando. Cada um foi dizendo que ia para um lugar. João, ele disse: olha, Pedro, eu vou com você então, vou ajudar você a construir a casa e depois sigo em frente, porque eu quero ir para outros lugares para divulgar o Evangelho de Jesus. Tiago também, não o Tiago maior, mas Tiago menor, filho de Alfeu, acompanhou também Pedro, e assim ele se foi. Já na estrada de Jope, com auxílio dos colegas, se construiu uma humilde casa que se destinaria a recolher a todos. Foi aquela alegria de trabalho durante algum tempo, com muita alegria eles se uniam ali e as paredes iam sendo elevadas, telhado. Quando estava tudo pronto, eles fizeram uma oração, então se despediram, seguiram em frente, e ficou Pedro para atender então aquilo a que ele se propunha: receber aqueles viajantes da estrada que ali poderiam chegar, para dar-lhes abrigo e a partir dali poder então divulgar os ensinamentos da Boa Nova do Mestre. E assim ele se propôs a fazer. Então, depois que todos se foram, Tiago lá estava também para auxiliá-lo, queria ficar ali com ele. Pedro, naquela noite, ele fez uma sentida oração ao Mestre. Ele parou, fez uma reflexão de todos os momentos que vivera ao lado de Jesus,
de tudo que ouvira da sua boca, muitas das suas parábolas, passou tudo aquilo em revista, sentiu saudade do tempo que poderia compartilhar esses momentos com o Mestre em pessoa ali ao seu lado, sempre com a palavra muito segura, muito amorosa, sempre dando apoio a todos aqueles que vinham até ele. E depois dessa reflexão, numa sentida oração, Pedro pediu ao Mestre: Senhor, manda-me trabalho para que eu possa, daqui deste lugar, continuar levando a sua mensagem para os homens, para que a tua boa nova possa florescer em cada coração. Então, depois de feita a oração, Pedro ficou com o coração confortado pelo próprio Mestre e foi dormir. Foi dormir serenamente, acordou feliz no dia seguinte, tinha certeza que Jesus ia mandar o trabalho que ele houvera pedido. E assim o dia foi passando. O dia foi passando até que chegou um momento, estava um vozerio lá fora, era um lugar que não tinha vizinhos muito próximos, mas muitas pessoas se juntaram. Pedro foi ver do que se tratava, é que numa casa próxima havia entrado um ladrão, e esse ladrão estava sendo seguido pelos moradores, por aqueles vizinhos do bairro ali. E aí Pedro se inteirou da notícia e voltou para dentro da casa. Quando lá chegou, se deparou com quem? Com aquele que todos procuravam, aquele que acabaram adentrando no lar para furtar um pouco de comida. Então, quando chegou lá, Pedro se deparou com ele: mas o que você está fazendo aqui nesta casa? Ó Senhor, me abrigue, por favor, porque se eles me pegarem lá fora, vão me maltratar. E olha, eu só entrei numa casa para pegar isto, mostrou um pouco de comida, um pedaço de pão, porque meus filhos padecem de fome no lar, e eu não tenho com que alimentá-los. Então, foi por isso que eu entrei e vou levar para eles. E o Pedro, muito austero, disse: mas aqui é a casa do Senhor. Esta casa foi construída para ser a casa do Senhor. Onde já se viu um ladrão aqui entrar, havia-te daqui, e expulsou ele da casa, praticamente entregando ele para aqueles que ali estavam no seu percalço. Então ele se saiu e foi se haver lá com aqueles que o perseguiam. E Pedro se sentou, ficou pacientemente aguardando, porque o Mestre iria mandar-lhe trabalho. Chegou mais tarde um pouco, eis que bate na porta. Pedro vai atender muito serenamente, feliz, e era um mendigo da estrada. Então ele pediu algum alimento, porque ele estava com fome. Pedro pediu que ele aguardasse ali, entrou lá para dentro, pegou alguma coisa e levou para ele, para que ele pudesse se alimentar. Mas aí o mendigo falou: Senhor, só podia me dar abrigo, ainda que esta noite, daqui a pouquinho vai anoitecer, o caminho não tem muitas casas para me abrigar. Ele falou: mas Senhor, isso aqui é a casa de Deus, a casa do Senhor. O Senhor com essas roupas maltrapilhas, isso seria uma falta de respeito. Não, sinto muito, mas eu não posso te abrigar aqui. Pode seguir o seu caminho. E assim, aquele senhor maltrapilho, mendigo da estrada, se foi. E ele se foi, e Pedro, já estava um tanto ansioso, porque afinal de contas ele tinha certeza que o Mestre lhe mandaria trabalho. Mas esperou mais um pouco com fé, até que quase no final do dia, mais uma vez bateu a porta e ele foi atender. Era uma senhora, uma velha prostituta, muito conhecida naquele lugar, de quem Pedro, desde que chegara, que começara a fazer a construção, já tinha ouvido da história da boca dos vizinhos. Um dia ela vai aparecer aí, porque ela se prostituiu durante a vida inteira, mas agora com a idade não tem mais como trabalhar e fica batendo na casa de um e de outro, sempre pedindo as coisas. E quando ela bateu e Pedro a reconheceu, disse: Senhora, por favor, olha o seu passado, havia-te daqui isso aqui, senhora, é uma casa de Deus, é uma casa abençoada, a senhora não pode entrar aqui com o passado que a senhora me traz, havia-te daqui. E assim chegou a noite, e para Pedro, Jesus não havia mandado nenhum trabalho. Ele: mas como assim, Senhor?
construí com tanto amor esta casa, para que o Senhor me mandasse trabalho para poder divulgar a sua boa nova. E então Pedro foi deitar, mas tinha insônia, virava para um lado, virava para o outro, falava, puxa vida, construí com tanto amor a casa, será que eu não vou conseguir aqui divulgar os ensinamentos do querido Mestre Jesus? E então Pedro acabou adormecendo. E no seu sonho, Pedro estava num lugar muito, assim, num jardim muito bonito, quando o mestre chega até ele e disse, Pedro, o que acontece que você está assim tão angustiado, Pedro? Senhor, eu fiz uma oração com tanta fé, eu fiz aquela casa com tanto carinho, eu tinha certeza que o Senhor iria me mandar trabalho, eu fiquei o dia inteiro esperando. E o Senhor não me manda trabalho, Senhor, eu preciso de divulgar a sua boa nova e cumprir a promessa que eu lhe fiz. Pedro, pensas bem, eu te mandei lá um ladrão, sim, mas alguém que estava correndo do povo porque tentava tirar a fome do próprio filho. O que você fez, Pedro? O jogou aos lobos novamente. Depois, Pedro, eu peguei aquele mendigo que talvez fosse até passar direto, mas eu vi da sua necessidade, ele estava com os pés inchados, com as feridas já nos pés, de tanto caminhar sem conseguir nada. Então eu acabei dizendo-lhe ao ouvido para que ele pudesse ir até você, porque ali ele encontraria abrigo, ali ele encontraria o alimento. Pedro, o que você fez? Até deu um alimento, mas depois o colocou para fora, como se as roupas maltrapilhas dele fossem feridas de lepra, que nem, se assim o fosse, justificaria ser expulso da forma como você fez. Ora, Pedro, e ainda ao final do dia, como já não tinha mais viajantes na estrada, eu consegui soprar no ouvido daquela senhora que, sim, viveu a vida inteira da prostituição, mas sempre viveu uma vida honesta, sem tirar nada de ninguém. Ela fazia isso porque fora abandonada pelos seus, fora abandonada pelo marido, tinha filhos pequenos para criar, e ninguém lhe dava emprego em umas paragens como essa. Mas também isso não importa, Pedro. É um irmão seu, é um irmão nosso, filho do Pai. Afinal de contas, eu nunca disse sempre que nós estamos aqui para aqueles que são doentes? Porque os sãos, Pedro, não precisam de médico. E você o que fez? Você a acolheu, Pedro? Não, você a expulsou. A quem você quer divulgar a boa nova, Pedro? A quem? Os homens do Sinédrio? Aos soldados romanos? As pessoas de que nada precisam? Não foi assim que nós fizemos durante todo o tempo que eu estive aí. Então, Pedro caiu em si. Entrou lá ainda no sonho, num choro convulsivo, e acordou já amanhecendo o dia naquele choro convulsivo, ainda lembrando das palavras do Mestre que ressoavam no seu ouvido, quando afinal o Mestre disse a ele, vai Pedro, vai e atende a todos que eu lhe mandar, porque eles precisam do nosso amor, e esses é que nós precisamos de acolher. Vai Pedro, e quando precisar de mim, lembre-se que eu falarei contigo nas palavras do meu Evangelho. Leia, Pedro, as anotações de Levi. As anotações de Levi, naquela época, é o que hoje nós conhecemos como Evangelho de Mateus. Logo que Jesus desencarnara na cruz, Mateus, que era um dos seus mais próximos seguidores, ele, em todos os momentos juntos com Jesus, ele já ia anotando as coisas e foi o primeiro evangelho que se espalhou. Os demais foram escritos posteriormente, mas o evangelho de Mateus, na época conhecido como as anotações de Levi, foi o primeiro que levou a luz da palavra do Mestre. E Jesus já falava para Pedro, se precisar de mim, eu falarei contigo, lá nas anotações de Levi, lá no Evangelho. E assim, Pedro continuou, como nós sabemos, e a Casa do Caminho, ela acabou sendo uma maior força de divulgação na época dos ensinamentos do Mestre Jesus.
E quais são os nossos objetivos quando chegamos aqui? Numa nova reencarnação. Não como homens, como mulheres, mas como espíritos, numa caminhada evolutiva. Espíritos que saíram das mãos do Criador em determinado momento e têm toda a eternidade agora para frente, porque somos imortais, mas para construir algo de bom, para conquistar a nossa evolução. Onde queremos chegar? Onde queremos chegar como cidadãos, como homens e mulheres, como espíritos? Onde queremos chegar como cristãos? É isso que nós precisamos de nos indagar, porque depende de onde queremos chegar, é que nós vamos trilhar os caminhos por nós escolhidos. E nós temos, né, o GPS do Cristo. Hoje nós temos o GPS em nossos carros, que nos leva em qualquer lugar. Antigamente, se a gente ia sair de uma cidade para outra desconhecida, chegando lá, tendo o endereço, a gente tinha que parar em vários lugares para perguntar para um, para outro. Hoje a gente coloca o endereço no GPS e para na porta do endereço em que queremos ir. Então, se queremos ir até o Cristo, conquistar a nossa evolução, que coloquemos no nosso GPS o endereço de Jesus. Porque assim nós vamos chegar no caminho. Porque aquele mesmo GPS, se a gente não colocar endereço algum, ele não nos levará a lugar nenhum. Por isso, primeiro, em nossas vidas, é necessário que a gente saiba onde queremos chegar. E aí, colocar lá no nosso GPS para que possamos trilhar os caminhos que vão nos levar à conquista desta chegada que tanto almejamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nós temos o título Muitos chamados e poucos os escolhidos. E nós temos ali uma mensagem de Simeão. Essa mensagem de Simeão, no item 16, ele diz assim, que pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, se é até Jesus que queremos chegar, ele nos diz assim, nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, muitas vezes, muitos de nós temos ainda a palavra de Jesus saindo fácil da boca, mas que não se repete nos atos do nosso dia a dia. Muitas vezes adentramos na casa espírita, 1, 2 vezes por semana, e quando aqui adentramos, colocamos a roupa do bom cristão e falamos com palavras mansas, às vezes até cumprimos tarefas, mas quando saímos da porta para fora, a gente tira a roupa do cristão e bota a roupa do mundo, e lá, quando chega em casa, somos pessoas irascíveis, mal-humoradas, pessoas que não levam a alegria do Cristo para os lugares onde convivamos. Daí é que a gente tem que se lembrar das palavras de Jesus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, os ensinamentos que nós aprendemos aqui, os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, eles não são algo para deixar guardado na caixinha ou deixar como se fosse um diploma de autoconhecimento que nós conseguimos adquirir. Porque qualquer tipo de conhecimento, se ficar guardado na prateleira, ali ele vai criar teia de aranha, poeira, e não vai produzir nada. Tudo que nós aprendemos na casa espírita, que é uma escola, é para ser praticado no nosso dia a dia, na vida em família, em sociedade, em demais lugares que a gente possa estar. Então, por isso, Jesus, ele nos ensinou a amar. E a doutrina espírita, através do Espírito de Verdade, ela nos diz: espíritas, amai-vos,
Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então é essa que é a busca do conhecimento e do exercício do conhecimento. A instrução nos dá o conhecimento e o amor nos coloca em condições de colocar aquele conhecimento em prática no dia a dia, na convivência com as pessoas que conosco dividem o nosso dia. E Kardec ainda completa: fora da caridade não há salvação. Porque amar, às vezes, é difícil. A gente tem ouvido já e tentado aprender esse caminho do amar, não dessa reencarnação, mas de várias. Porque, afinal de contas, a gente sempre está matriculado nesta ou naquela crença religiosa em cada uma das nossas reencarnações, e todas as religiões nos mostram a necessidade do aprendizado do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, os ensinamentos de Jesus, eles não podem encerrar um corpo filosófico. Não é uma filosofia como a gente estuda Sócrates, Platão. São filosofias que nos trazem uma grande cultura, às vezes até nos auxilia a compreender determinado ensinamento da ciência, da psicologia e tal. Mas se a gente não utilizar os ensinamentos de Jesus como algo prático em nossas vidas, vai ser mais um grupo de teorias filosóficas que vão ficar guardadas na nossa instante do conhecimento. Então, o aprendizado que nós devemos ter aqui, ele objetiva não apenas nos qualificar para o saber sem fazer. O ensinamento da doutrina espírita, ele busca nos qualificar a realizar, a fazer. Porque as aparências, segundo Jesus, então nada significam. Não basta dizer Senhor, Senhor. Tem que fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso que Jesus, já naquela época, chamava os fariseus de túmulos caiados por fora e podres por dentro. Porque era da postura dos fariseus, que não os julgando, porque era da postura ensinada pela própria religião da época, de que se mostrasse as virtudes. Então, aqueles homens do Sinédrio, poderosos, eles, quando estavam na rua e iam dar uma esmola, uma moeda para alguém, estava alguém do lado dele tocando aquele sininho, para que todo mundo pudesse ver que ele era um homem bondoso e que estava, naquele momento, distribuindo uma esmola. Por isso que Jesus fala, olha, são túmulos caiados por fora, ou seja, branquinhos, que passa cal, pinta, cuida direitinho, mas lá dentro a podridão está, porque não tem essência, porque não se coloca em prática aquilo que Deus ensinou. Então é isso que Jesus veio cobrar de todos nós. E aí, lá no Evangelho diz assim: será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Então, Jesus, nós estamos aqui passados mais de 2000 anos da sua chegada entre nós. E a sua mensagem, ela chega tão forte, 2000 anos tendo se passado, que nós estamos aqui nos ocupando semanalmente, não só nessa, mas em tantas outras casas espíritas e em tantas outras casas de outras religiões, em aprender os ensinamentos de Jesus. 2000 anos se passaram. Por que será que a gente não se ocupa tanto para aprender a palavra de tantos outros seres iluminados que também ensinaram coisas boas? Porque Jesus, mais do que ensinar, ele exemplificou. Mais do que ensinar, ele vivenciou os seus ensinamentos. E através da sua vivência, do seu exemplo de vida, ele nos mostrou que é possível sim.
estar aqui diante dos homens, suportar-lhes toda a violência, tudo aquilo que a vida mundana pode nos trazer de agruras, de dificuldades, e ser fiel aos ensinamentos de Deus. Ser fiel a tudo que a lei divina quer nos fazer e colocar, para que nós possamos, através desta fidelidade, conquistar um lugar melhor naquele reino que ele veio nos anunciar, que é o reino que está dentro dos nossos corações. Porque quando nós vamos construindo no nosso coração uma pacificação de nós mesmos, através do bom relacionamento no nosso ambiente do lar, no nosso ambiente de trabalho, a pacificação que nós construímos em nós, ela vai reverberando para o ambiente, para todos que frequentam aquele ambiente, e é este exemplo de pacificação que vai chegar aos outros. É esse exemplo que Jesus nos deixou, que nos alcança até hoje, já passados mais de 2000 anos da sua chegada entre nós. Então, não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso vivenciar esse amor. Agora, mas é difícil vivenciar esse amor, não é? Porque a gente ouve que tem que amar, tem que amar, tem que amar. Mas aí eu olho uma pessoa lá do outro lado da rua que eu nunca vi e eu ainda não sinto amor por aquela pessoa. Porque o aprendizado do amar é um aprendizado mais difícil, né? Segundo Emmanuel, temos a asa da razão e temos a asa da emoção. Na asa da razão é fácil, porque quando eu aprendo que 1 mais 1 é 2, quando eu aprendo determinada lição da história, da ciência, da geografia, eu repito aquela lição amanhã e está tudo certo. Mas quando eu aprendo uma lição da emoção, que é preciso amar, amanhã eu só posso repetir que é preciso amar, mas de fato eu não estou amando, porque eu não aprendi a amar. E como aprender a amar? Kardec, então, vem através do Consolador e, obviamente, das palavras dos Espíritos, que foram, de fato, aqueles que trouxeram esses ensinamentos, nos mostrar que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é um instrumento da pedagogia divina para nos ensinar o amar, o ato de amar. Aquilo que Chico Xavier fazia por amor, lá debaixo do abacateiro, onde ele ia semanalmente, distribuía cestas básicas, sorrisos, atendia fraternalmente todos aqueles que acorriam até ele, foi ali que se iniciou o atendimento fraterno. Chico Xavier fazia aquilo por um profundo amor que ele sentia por todos aqueles que acorriam até ele. Mas se nós ainda não temos este amor em nós, podemos ter o nosso abacateiro e realizar algo semelhante. Se não o façamos em nome do amor, que façamos em nome da caridade. Porque através da caridade que nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos aprender a amar. Então a gente vem na casa espírita, como todas as casas têm algumas tarefas, a gente se matricula na tarefa da casa, seja de sopa, de cesta básica, ou o que a casa oferecer, e nós vamos atender as necessidades das pessoas que acorrem aqui. A gente faz isso no mês, faz no outro, e aí a gente vai buscando nos relacionar com essas pessoas. Nós vamos nos envolver na vida dessas pessoas. Então a tarefa da cesta básica numa casa espírita não é chegar lá e entregar uma cesta. É chegar lá e dar um abraço, conversar com a pessoa, levar uma palavra de ânimo, fazer uma oração com ela e, finalmente, entregar a cesta. É diferente. Por isso que é caridade. Porque entregar a cesta básica, tem muitas instituições muito mais ricas que têm muito maior capacidade do que as casas espíritas todas reunidas de distribuir cesta básica. Eles chegam com carretas numa comunidade e só vai descendo e entregando, não sabe nem quem que está pegando. Essa não é a tarefa espírita. A cesta nos leva até a casa daquele com quem nós vamos conversar, vamos fazer um evangelho na casa dele. E aí, daqui a um tempo, tem um frio maior, tem uma chuva, e a gente começa a se preocupar com ele. Será que fulano tem condição
de suportar esse frio? Será que seus filhos têm agasalho suficiente? Aquela goteira na casa deles, será que arrumou mesmo? Ficou bom? É a sementinha do amor que já começa a crescer ali por uma pessoa, mas depois ela brota, vem mais um galinho, mais uma pessoa, e assim nós vamos aprendendo o amar que Jesus nos ensinou. Por isso que a doutrina espírita nos fala que fora da caridade não há salvação. E ser caridoso e amar conclama trabalho. Porque não tem como amar na omissão. Não tem como fazer caridade na omissão. É diferente ser um bom cristão e ser um bom cidadão. Porque o bom cidadão, ele sai cedo de casa, trabalha, pois cuida da sua família direitinho, paga seus impostos em dia, chega com a consciência tranquila às 6 horas da tarde e vai assistir a sua novelinha, né, das 6, das 7, aí chega uma quarta-feira ou uma quinta, como hoje, tem um joguinho na TV, ele vai lá, assiste, fica feliz, no outro dia ele vai trabalhar de novo. É um bom cidadão, mas ele não vai ser um bom cristão. Porque o ensinamento do amar demanda algo positivo, demanda uma ação em favor do próximo. Enquanto todo o nosso ensinamento de crescimento, ele vem de propostas negativas, desde o Antigo Testamento, quando lá nos 10 mandamentos, é sempre negativo, né? Não fazer o mal, não cobiçar a mulher do próximo, não matar, não fazer isso. Aí você pega toda a legislação humana, é baseado nisso, né? Matar alguém, se você matou é tanto de prisão, roubar é tanto, então é tudo negativo. Aí vem Jesus e faz a sua proposta toda positiva. Bem-aventurados os pobres de espíritos, eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição em razão do meu nome. Então, bem-aventurados. Jesus não promete castigo para quem faz o mal. Deixe isso de lado. Jesus promete bem-aventuranças para quem realiza o bem. A proposta de Jesus é positiva. Então não basta mais deixar de fazer o mal. É necessário que façamos o bem. Este que é o bom cristão. E o trabalho, ele deve ser em favor do próximo, óbvio. Como amar se não for o próximo? Vamos amar só a nós e a Deus? Temos que amar na convivência. Como praticar caridade sem o próximo estar relacionado em nossas vidas? Não é possível que isso possa acontecer. Então a instrução que nós recebemos, ela só tem sentido se nos transformar em trabalhadores melhores, em tarefeiros melhores. Não só na casa espírita, mas em outras religiões, ou até em ONGs. O que importa é trabalhar em nome do Cristo, mesmo que a pessoa não saiba que está trabalhando em nome do Cristo, é fazer o bem para o próximo. Porque todo o trabalho produz as suas obras. E o trabalho no bem, né, como dizia Paulo, produz bons frutos. É esses que nós vamos buscar. Bom, e Jesus, gente? Jesus é a luz do mundo. A luz, né, que a gente não pode deixar debaixo da candeia. Então a gente acende a candeia, que é uma lamparina, é uma coisa que vai iluminar o ambiente naquela época, né, como se fosse essa lâmpada, e não vai colocar debaixo de um alqueire, que é um pote lá. Ninguém pega essa lâmpada e põe ela debaixo da mesa, ela tem que ficar no alto para poder iluminar. Não adianta ela estar acesa ali, a gente vai estar escuro do mesmo jeito. Mas Kardec, quando indaga dos espíritos, lá na questão 625, bastante conhecida, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí eles responderam: Jesus. Em algumas traduções, vide Jesus. Então Jesus é o nosso guia e modelo. Como guia, Jesus nos tomou pelas mãos, levou aqui, levou acolá. Esse que é o guia, né? Quando você tem um guia,
Ele vai com você nos lugares, te explica tudo, te coloca já em contato direto. Agora, já está na hora da gente ter Jesus como modelo. É aquele que a gente conhece profundamente, sabe como ele agiria e busca agir como ele. Então, diante das situações que a vida nos traz, como é que Jesus agiria nesta situação? A gente sabe, porque ele nos deu exemplos de vida nas situações mais adversas que a vida o colocou. E ele nos deu exemplos de vida magníficos que todos nós conhecemos. Por isso, sempre é possível saber como Jesus agiria. Lembrando que ele nos disse, olha, os meus seguidores, portanto os cristãos, serão conhecidos por muito se amarem. Então ele não deixa dúvidas que essa necessidade do amor, ele está latente em nós. O ser humano, o espírito, ele foi criado e na sua essência está o amor. Sempre que a gente afasta do caminho do amor, a gente começa a deteriorar a nossa própria existência. Sempre. A gente afasta do caminho do amor, parece que as coisas vão bem, mas chega uma hora, certamente, a conta vai chegar. Porque é da lei divina, né? Que a conta vai chegar quando você se afasta desse caminho do amor. No texto de Mateus, capítulo 5, versículo 15, então diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do balqueiro. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Então a candeia é uma espécie de lamparina, e o alqueire é uma vasilha que media grãos. Né? Então, igual esses cafés, tem algumas colheitas que é balaio. Então, o alqueire era uma vasilha que eles tinham para medir grãos de colheita ou para venda, para troca. Então, é uma grande vasilha. Então, ninguém acende uma lamparina e coloca lá debaixo de uma vasilha, porque uma que ela vai apagar logo quando acabar o oxigênio, mas mesmo que não apagar, ela não vai resolver nada, não vai iluminar lugar nenhum. Então, quando você acende uma lamparina, né, ou uma candeia, é para que ela ilumine todo o ambiente, né? Então, como que nós devemos fazer para deixar a nossa candeia sobre o candeeiro, que é o lugar que suporta a lamparina, lá no alto? É buscar transmitir o nosso conhecimento. Mas não apenas o conhecimento intelectual que a gente busca, mas também pelo nosso exemplo. Nos lugares que nós convivemos, nas comunidades, no trabalho, no nosso seio familiar, ter uma convivência mais cristã, porque lá tem uma palavra mais tranquila e serena, o ato de perdoar. Jesus nos pede para perdoar até os próprios inimigos. Imagina aqueles que residem conosco sob o mesmo teto, que estão conosco iluminados pela mesma lamparina todos os dias. Então é importante que nós saibamos levar, não apenas pelas palavras, mas pelo exemplo de nossas vidas, os ensinamentos que Jesus e a doutrina espírita têm nos deixado. Por isso que o Espírito de Verdade coloca em primeiro lugar espíritas amai-vos. Primeiro. Então, porque este amor é que nós vamos melhorar o nosso ânimo e a nossa convivência com os demais. Mas para amar melhor, para transmitir melhor, instruí-vos. Esse é o segundo mandamento. E vem Emmanuel e diz assim: a maior caridade que se pode fazer a doutrina espírita é divulgá-la. Só que aí ele explica depois, divulgá-la não apenas através das palavras, do intelecto, mas também pela asa da emoção, ou seja, através dos nossos exemplos de conduta na vida. Mas se Jesus é a luz do mundo, dizem alguns, né, por que então que ele ensinava por parábolas? Que a gente sabe que são histórias que intencionavam, de alguma forma, esconder a essência do ensinamento. Os próprios apóstolos indagaram dele certa feita. Olha, senhor, por que aqui o
O Senhor nos traz esses ensinamentos maravilhosos, que era lá no colégio dos apóstolos, só com aqueles mais próximos, mas quando o Senhor está diante do povo, o Senhor ensina apenas por parábolas. E aí Jesus dizia, porque eles não estão em condições de compreender. Mas na realidade, Jesus nos colocou o ensinamento por parábolas porque ele já tinha conhecimento de tudo que ia acontecer no futuro. Até hoje e até muito mais para frente. Imagine que nas diversas traduções que esses textos evangélicos passaram, 2000 anos para lá e para cá, quanto não teriam mudado a essência do ensinamento do Cristo se não tivesse a essência ali no seio das parábolas do Mestre. Então as parábolas, ninguém teve a intenção de mudar. E até hoje, pelas parábolas, a gente compreende de acordo com cada momento de compreensão. Se a gente estuda uma parábola hoje, a gente compreende de uma certa forma. Daqui 10 anos, que a gente teve mais um aprendizado, muitas experiências nesse caminho, a gente vai estudar a mesma parábola, a gente vai encontrar essência de outros ensinamentos que a gente antes não tinha condições de ver ainda. E assim será ainda por muito tempo. Por isso que Jesus nos ensinava por parábolas. Para o quê? Para que esta candeia ela não apague, para que ela continue cada vez dando mais luz, para que nós homens, ao traduzir os seus ensinamentos, a falar, não quisesse colocar ali a sua própria palavra, aquilo que você próprio pensa, a sua própria opinião, deturpando os ensinamentos do Mestre. Por isso ele nos coloca a maioria dos seus ensinamentos por parábolas, e uma grande parte dos outros pelos exemplos que ele nos dá da sua vida entre nós. E ele determinou a todos aqueles que estavam com ele que levasse os ensinamentos para todos, indistintamente. Não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Aliás, foi isso uma das causas que mais levantou a ira dos homens do Sinédrio contra ele. Porque a gente sabe, né, que o povo judeu acreditava num Deus único, mas acreditava também que era o único povo desse Deus único, que o resto tudo não tinha um Deus, né? Se a gente for ler o Antigo Testamento, é assim, né? Esse Deus único deles ia na frente do seu exército nas guerras para matar os outros povos, tal. E Jesus disse que esse Deus, que é o seu Pai, é um Deus de todos nós. Ele não é um criador de judeus, é um criador de espíritos que estão aí povoando todas as nações do mundo. Por isso, é um Deus único para todos os povos. E Jesus determinou que a sua luz pudesse iluminar todos os povos. Então, nós não podemos colocar Jesus, que é quem tem essa luz maravilhosa, debaixo do alqueire, e assim esconder a luz do Mestre. Jesus é a luz do mundo, e toda criatura, todos nós em si, também acabamos por nos tornar uma fonte de luz, se assim quisermos, através dos ensinamentos. Porque cada um de nós poderemos também nos tornar uma fonte de amor. Jesus nos disse, vós sois deuses, poderão fazer como eu e muito mais. E é fato, porque também somos seres criados por Deus numa jornada evolutiva. Se ainda não podemos, poderemos fazê-lo no futuro, mas tem que ter uma caminhada de evolução. Não adianta a gente esperar ser seres perfeitos para fazer igual a Jesus, porque é buscando imitá-lo, buscando tê-lo como modelo, buscando fazer igual a ele, é que nós vamos nos aperfeiçoar, é que nós vamos começar a melhorar a nossa condição de vida. Então, onde nós temos colocado o nosso alqueire? Normalmente, muitos de nós o colocamos na vida social. É ali que nós queremos a nossa luz, nas conquistas materiais da vida, ou nos convites da porta larga, para usar as palavras do próprio Mestre. Normalmente, se a gente for fazer uma reflexão da nossa vida passada, a gente vai ver que muitos de nós buscamos Deus, buscamos Jesus, buscamos uma religião qualquer,
somente em momentos difíceis que parece que a dor nos assola. No cotidiano, muitas coisas a gente poderia estar junto com o Mestre, no cotidiano normal de nossas vidas. Mas, normalmente, quando a gente se coloca na vida, num trabalho, na busca desse ou daquele objetivo, e quando as coisas vão dando certo, principalmente, a gente acaba se esquecendo de Deus para se lembrar na próxima dificuldade que nos vier. Aí a gente se lembra. E se conseguimos vencer a dificuldade, a gente se alegra, fica com aquela fé um pouquinho mais, mas logo a gente acaba se ocupando do cotidiano e segue de novo. E aí, quando vem uma dificuldade maior, que a gente tenta se aproximar de Deus, mas a dificuldade não vai, porque não está na hora de ir, porque temos algo a aprender ainda com ela, como nós não temos a fé ainda sedimentada, como nós ainda não construímos nada com a nossa fé, colocamos a nossa candeia debaixo do alqueire e nos revoltamos com Deus, nos revoltamos com a vida e vamos voltar para o nosso cotidiano, transformando o que deveria ser lição em sofrimento, e vamos curtir aquele sofrimento sem aproveitar o aprendizado durante muito tempo. Então, a proposta de vida, de fato, é colocar Jesus sobre o alqueire todos os dias de nossas vidas. Através dos seus exemplos, em cada situação que a vida nos traz, através do aprendizado da doutrina e através desse crescimento emocional que nós podemos conquistar praticando a caridade, a que a doutrina espírita vem nos reclamar, vem nos ensinar. Lembrando que a evolução que nós buscamos, ela se dá através do trabalho. É o trabalho de cada dia que nós vamos alimentando, né? Essa candeia, que ela tem que ser alimentada com óleo para que a luz possa, né? E esse óleo que a gente alimenta é o trabalho de cada dia. E o trabalho, segundo Paulo, é toda realização no bem. Não é aquele trabalho braçal, pode ser também. Mas se o trabalho braçal visa prejudicar o outro, pode ser muito trabalhoso, trabalho para a vida, mas não é, de fato, um trabalho. É esse trabalho, que é a realização no bem, que vai poder fazer a nossa transformação moral. Mas veja bem, o que é trabalho de fato? Em cada ramo de ciência, o trabalho ele pode ser visto de uma forma diferente, né? Para a física, né, a matéria física, por exemplo, trabalha a produção de movimento ou a atividade de um corpo que resiste por meio de uma força. Então, o físico vai definir o trabalho dessa forma. Já para a fisiologia, o trabalho é o desgaste de energia na ação muscular ou mental. Para a economia, trabalho é a atividade produtora de bens e serviços, né? Então são as fábricas produzindo, o comércio aí. A filosofia já faz uma síntese de todas essas ciências, né? E envolve, além disso, a criação e a evolução do ser, porque para a filosofia tudo isso é trabalho e, na realização de tudo isso, a sociedade evolui e o ser humano evolui também. Mas, para a doutrina espírita, lá no artigo 674, a evolução de fato vai se dar quando esse trabalho visa a realização do bem do próximo. Pode nem ser um trabalho visto pela economia, visto pela física, fisiologia, nem pela fisiologia. Mas, para a doutrina espírita, por exemplo, um simples sorriso que você dá, né, para uma pessoa que está passando por você na rua e vem lá, né, com a sua dificuldade, com seus maus pensamentos, com os problemas ali, e você nem conhece, mas você dá para ela um sorriso, um bom dia, ela já vai continuar bem do outro lado. Aquele sorriso é um trabalho, porque produziu bem para uma pessoa naquele momento.
porque resultou num acolhimento, numa necessidade emocional daquela pessoa, que por um segundo ela deixou de pensar nas negatividades em que ela estava, né, colocada, para ver um sorriso, sentir aquele calor daquele acolhimento e ter uma força maior para ali na frente poder tomar uma decisão, quem sabe. Então, trabalho é toda a realização no bem. Uma oração que fazemos pelo outro, aquele ser que passa do outro lado da rua, que eu não conheço, mas vejo que está necessitado, eu posso não ir lá para conversar com ele com todos, a gente não daria conta, mas eu posso fazer uma oração por ele. Isso é trabalho para a doutrina espírita, é trabalho para Jesus. No Evangelho de João, lá no capítulo 5, versículo 17, encontra a seguinte fala de Jesus: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ora, se Deus, que é o nosso Pai e Criador, trabalha, se Jesus trabalha, devemos nos matricular desse trabalho, tendo a consciência de que o trabalho é a nossa realização no bem. Ah, mas eu trabalho muito já no meu trabalho profissional. Transforma isso em um trabalho à luz da doutrina espírita. Nas suas tarefas de cada dia, faça com amor. Sorria para as pessoas, faça o bem, faça aquilo com vontade de beneficiar ao próximo, e todos vão receber, né, a bênção daquele amor. Por que que uma sopa, um chá feito na casa espírita ou em outra casa religiosa parece que é melhor, é mais saudável? Porque as pessoas que estão ali construindo aquele alimento normalmente estão ali com uma conversa boa, de alto nível, sem pensar em falar mal do próximo, estão envolvendo na oração, aquela água daquela sopa vai pegando também com a espiritualidade, vai se fluidificando, vai condensando aquela energia positiva que vai beneficiar aqueles que vão fazer uso. Aí você toma uma sopa na casa espírita, você não consegue repetir em casa. Por mais que você tenha mantimentos melhores, mais fresquinhos, tudo, não vai conseguir aquele sabor, aquela lembrança, que às vezes nem é o sabor, mas aquela energia positiva é marcante quando a gente toma ali aquele chá, toma aquele alimento, seja qualquer um, dentro da casa espírita, provavelmente dentro das demais igrejas que assim o fazem, né? Na epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 22, Tiago diz o seguinte: bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então ele nos mostra aqui tudo que os ensinamentos de Jesus nos trazem, nos levam ao trabalho. Então, o aprendizado é necessário, o amor que vai dar estrutura emocional na nossa vida e transformar aquilo em ação, que é o trabalho no bem. Então, é a asa da razão que Emmanuel fala, conjugada com a asa da emoção. Essa é a luz que nós devemos buscar e que nós podemos ajudá-la a permanecer sempre sobre o candeeiro, todos os dias da nossa vida. Para Jesus, a vida boa, cada segundo, é a vida que a gente pode dedicar ao outro. Portanto, é a vida que podemos fruir através do servir, do amar, de nos dedicar ao outro. A proposta que Jesus nos faz é de que a felicidade não é no ato de ser amado. Quando Jesus fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, quando ele coloca no amor o maior ensinamento da lei e dos profetas, nós temos compreendido mal esta lição de Jesus. A gente tem colocado essa lição debaixo do candeeiro, né? A gente for pegar, por exemplo, o grande cancioneiro popular vai dizer assim, em várias outras músicas diz coisas parecidas, mas uma tem uma frase que quase todos conhecem: vem me fazer feliz, porque eu te amo. Isso
apenas retrata a cultura social, de que quando eu amo alguém, eu quero que aquela pessoa me faça feliz. E essa é uma proposta diametralmente contrária à proposta de Jesus. Jesus nos fala que quando eu amo alguém, é eu que assumo a responsabilidade de fazê-la feliz. Então não é vem me fazer feliz porque eu te amo, é vou te fazer feliz porque eu te amo. É esta que é a proposta do Mestre. Mas até hoje ela tem sido mal compreendida pela sociedade, mal compreendida por nós. Então isso muda totalmente, porque numa relação a dois, se a pessoa amar a outra da forma como Jesus, ela vai procurar tirar todas as carências que ela tem para que ela possa ter algo de bom, porque a gente tem que ter algo de bom para poder proporcionar ao outro. Quando eu atendo a todas as minhas carências, aí então eu vou cuidar das carências do outro que eu amo. Isso é o amor na proposta de Jesus. Agora, se o outro me ama, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai curar das carências dele para depois vir curar a minha. Por isso que a gente fala que aquele que ama é o primeiro a ser beneficiado do próprio amor, porque primeiro você cuida de você. Não é essa medida que Jesus deu para nós? Amar o próximo como a si mesmo. Porque se eu não tenho algo de bom em mim, o que eu vou dar para o outro? Eu só posso dar do que eu tenho. Então, quando a gente vivencia o ensinamento de Jesus, da forma e na essência que ele nos traz, nós vamos colocando esta luz sobre o candeeiro. Lembramos que Pedro ouviu de Jesus: falarei contigo através das palavras do meu evangelho. Porque muitas vezes a gente vê esses cristãos dos primeiros momentos, os primeiros cristãos, falam assim: era muito fácil, né, para Pedro, para João, para Paulo até, ali junto com Jesus, vendo Jesus, conversando com Jesus, tendo lado. Poxa, 2000 anos se passaram, Jesus para nós é um nome, eu nunca vi Jesus. Lembre-se que Jesus disse a Pedro: Pedro, falarei contigo através das palavras do meu evangelho. E elas estão aí. Não só o evangelho, mas também toda a literatura da doutrina espírita, que está recheada não apenas de ensinamentos teóricos, mas de exemplos que nos impulsionam ao aprendizado do amar. Que saibamos buscar, então, no nosso dia a dia, esses exemplos, para que nós possamos nos tornar trabalhadores para Jesus. Ele é a nossa luz. Mas nós podemos pegar um fachinho da luz do Mestre e levar para o nosso candeeiro, para que onde a gente estiver, ainda que seja uma luzinha bruxuleante, a gente possa estar iluminando aqueles que estão ao nosso redor. Lembrando que para Jesus, a vida boa, a cada segundo, é a vida dedicada ao outro. Então esse é o nosso trabalho com Jesus. E para possamos encerrar, vou buscar nas palavras de César Soares dos Reis o seguinte poema: sempre sonhei com o olhar de Jesus, aqueles olhos brancos de franca luz, aqueles olhos densos, aquele olhar, olhos de manjedoura, imensos olhos de cruz, luminescentes, generosos, um mar de serenidade, uma onda de paz, uma bênção, uma saudade, uma calma que bem me faz. Se os olhos são o espelho da alma, posso imaginar a alma do Cristo? É tanta pureza, tanta indefinível bondade, tanto amor e tanta luz, que quando penso em Jesus, existo. Existo porque sinto Jesus. E sinto concretamente, de verdade. De fato, fica arrasado só de pensar. É tão íntimo
e tão feliz, que me dá vontade de recostar a cabeça, sentir calor e uma vontade espessa que clama: Ele está perto, tão infinitamente perto, e me ama por certo, me ama. Há mistérios na alma que eu não sei interpretar. Um gozo sem espasmo, uma espécie de carícia que arrepia, devagar, devagar, e delicia, uma delícia. Ah, Jesus, Jesus, nem desenho nem pintura, você não está na minha mão. Mesmo pobre criatura, eu o vejo dentro de mim, latejando como centelha viva, quente e forte no coração. E vibra sempre assim, e me ensina, me anima e me aconselha. Presente, nunca reclama, ampara sem falha, pacifica e agasalha, e me ama por certo, me ama. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Muita paz, gratidão pela atenção.